E hoje eu vou ensinar vocês a preparar esse recheio cremoso de chocolate. Ele é fácil de fazer e ele é perfeito para você rechear bolos e tortas. Você pode fazer pavês e sobremesas. Ele é muito versátil e muito saboroso. E para você aprender direitinho como é que prepara esse recheio, fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e vamos começar a trabalhar. Para essa receita eu estou usando 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, e 400 ml de leite integral. Eu já vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de amido de milho. E vou misturar bem esses ingredientes antes de ligar o fogão, até que o amido se dissolva nos líquidos. Então é só ir mexendo bem, misturando bem, até que você veja que não tem mais nada de amido solto pela panela. Eu já misturei bem o amido aqui nos líquidos, agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. Para essa receita eu estou usando meia xícara de chocolate em pó, vou passar ele pela peneira para que ele dissolva bem e não fique aquelas pelotinhas que são mais difíceis de desmanchar. Agora eu vou passar uma colher aqui para desmanchar ele totalmente. Nesse caso aqui eu estou usando chocolate 50%. Eu vou misturar novamente até que o chocolate também se incorpore aqui no líquido e você faz tudo isso ainda com o fogão desligado. Já misturei também aqui o chocolate, agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga para dar um pouco de brilho nesse recheio. Agora eu vou ligar o meu fogão em fogo médio e vou ficar mexendo sempre até engrossar. Eu já mostro o ponto para vocês. Então, como vocês viram, eu estou usando amido de milho nessa receita, mas você não precisa ficar com medo. É uma quantidade pequena, ele não vai ficar com aquele aspecto de pudim ou de mingau. O amido de milho ajuda esse recheio a chegar no ponto mais rápido. Você não vai precisar reduzir tanto assim o recheio para daí ele ficar cremoso. O amido de milho acelera esse processo e como é uma quantidade pequena, não vai interferir no sabor. Então você pode fazer porque assim ele vai render bem mais do que se você ficar reduzindo até o ponto dele ficar cremoso. E agora que o recheio de chocolate já começou a engrossar, como vocês podem ver aqui, ele já está mais grosso, mas ele ainda não está no ponto correto, eu vou acrescentar 2 barras de chocolate meio amargo. Agora eu vou misturar bem até esse chocolate derreter. Eu já misturei bem o chocolate no creme, como vocês podem ver ele já ganha outra consistência. Esse ponto aqui ainda não é o ponto de recheio, mas é o ponto que você pode usar para fazer uma cobertura de bolo caseiro. Eu vou só misturar ele agora por mais uns 2 ou 3 minutinhos, até ele chegar no ponto de recheio. E se você está gostando dessa minha receita, já deixa um like nesse vídeo, é totalmente de graça, não custa nada para você e vai ajudar muito o meu canal. E depois de 3 minutinhos mexendo, ele já chegou no ponto. Ele vai soltando essas bolhas aqui, eu vou desligar o meu fogão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele cai em blocos da espátula e como vocês podem ver ele forma esse montinho aqui em cima do creme, ele não afunda totalmente. Então quando ele chega nesse ponto aqui que ele forma esse montinho, é o ponto correto. Agora eu vou passar para uma outra vasilha para deixar esfriar. E olha só que creme maravilhoso que fica esse recheio. Esse recheio de chocolate é perfeito, ele é ótimo nos bolos recheados, ele fica bem estruturado. Agora ele ainda está mole, mas depois de frio ele vai ficar ainda mais firme. E eu vou colocar um plástico em cima do recheio, vou deixar ele em contato com o creme, assim ele não vai formar aquela película. Eu vou deixar esse creme de chocolate esfriando em temperatura ambiente. Eu não vou levar ele para a geladeira, porque se eu levar ele para a geladeira ele vai ficar muito firme. Então assim, esfriando em temperatura ambiente, ele vai ficar na textura ideal para você rechear o seu bolo. E eu já estou aqui de volta com o meu recheio, ele já está bem frio. Essa receita rendeu 1,410 kg de recheio.
Então com esse recheio você consegue rechear 2 camadas de um bolo de 25 centímetros de diâmetro ou até 3 camadas de um bolo de 18 a 20 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer essa versão branca, sem ser de chocolate, você substitui o chocolate em pó por leite ninho e as barras de chocolate por chocolate branco. Aqui em casa, quando eu faço bolos de aniversário, eu faço sempre a metade dessa receita com chocolate preto e a outra metade eu faço com chocolate branco. Então eu faço uma camada de chocolate branco e uma camada de chocolate preto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da massa de chocolate que eu uso para fazer todos os bolos de aniversário aqui de casa. E agora eu vou mostrar para vocês que incrível que ficou esse recheio. Eu vou tirar o plástico aqui do recheio. E olha só essa cremosidade, pessoal. Olha isso aqui. Que recheio incrível. Ele fica super cremoso, ele está no ponto ideal para você fazer seu bolo recheado. Ele fica doce na medida certa, esse recheio é perfeito para você fazer qualquer bolo de festa, bolo de pote ou qualquer outro tipo de sobremesa. E eu espero muito mesmo que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, desse meu recheio de chocolate. Agora você não tem mais desculpa para deixar de fazer o seu bolo de aniversário em casa. E se você gostou da receita e fizer na sua casa, deixe um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. Lembrando também que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!